FTD é o meu lugar. Não, brincadeiras à parte. Olá a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, então pessoal da terceira série, galera, vamos falar um pouquinho da nossa aula 2 do segundo bimestre. O nosso tema é mobilizações coletivas e o Estado moderno. Então a gente vai falar um pouquinho da perspectiva histórica, novamente, dessa formação do Estado moderno. Mas antes, vem comigo aqui falar um pouquinho sobre, não o material, mas sobre a relação da FTD. Lembrando que a base material FTD, você vai abrir lá nas páginas, galera, só um minutinho aqui, ó. Sabe quem sabe fazer o vídeo, né, Rodrigo? Olha só, você vai abrir lá nas páginas 8 até a página 10 para fazer essa atividade. E claro, só lembrando, da FTD tem o simulado, tá? Não esquece, pega o simulado, vamos fazer o simulado, nem que seja ele online, tá? Para você, querido aluno e aluno do terceiro ano do integração, né, galera? É bem importante manter o foco na preparação ao vestibular, ao Enem, ao PSS, E aí, claro, gente, isso é bem importante, para que vocês mantenham o foco, obviamente, na aprovação. Quero ver todo mundo aprovado aí no final do ano, beleza? Pessoal, quando a gente fala de Estado moderno, tá? Vejam, só retomando alguns tópicos na aula passada. A gente falou das chamadas ações coletivas, falamos dos chamados movimentos sociais, que é o fazer junto, A relação, que é uma preocupação da sociologia, entender o que motiva esses grupos a lutar por uma questão ali presente na sociedade. Seja ele pela ampliação do direito, seja ele por alguma medida que o Estado esteja tomando. Então, essa lógica do fazer junto é sim uma preocupação da sociologia. E quando nós falamos do Estado moderno, associado a esse tema, é o nosso foco de análise. É como nós percebemos justamente esse cenário como um todo, dessas manifestações que vão acontecendo dentro da formação e também, por que não, a consolidação desse Estado moderno. Pessoal, quando nós falamos de Estado moderno, só fazendo uma rápida análise da história desse Estado moderno, inclusive isso a gente viu lá no capítulo 13 sobre poder. Nós entendemos que a sua formação dura aí, gente, em torno de 3 séculos, que vai desde aquela crise do feudalismo, e aí aparecem os chamados Estados nacionais, e aí a partir dessa situação surge o chamado absolutismo enquanto prática dentro desses Estados modernos. Vocês fizeram a prova lá, vocês vão lembrar do Hobbes, vão lembrar do Maquiavel, que vão mostrar justamente como que o Estado deveria agir lá no século XV e século XVI, onde surgem essas teorias. Até mesmo pensando que qual era a experiência que aquelas pessoas daquele contexto tinham para organizar o Estado. Elas vão recorrer lá atrás, ao classicismo, lembrando que era do Renascimento, aquela coisa toda, que vão legitimar justamente a formação e, ou melhor, como que esse Estado deveria se comportar. Porém, pessoal, a partir do século XVIII, com as chamadas revoluções burguesas, mas antes eu não posso esquecer disso aqui, Lá naquele contexto, quando eu vou falar das revoluções burguesas, as mobilizações eram muito regionais, localizadas. Por quê, pessoal? Porque é um contexto de transição. Transição do que com o que? Vamos ver lá. A transição do feudalismo, não sei se vocês estão lendo o que eu estou escrevendo aqui, é feudalismo para qual sistema de produção? Capitalismo, certo? Se você respondeu o capitalismo, está certinho. Do feudalismo para o capitalismo. Aqui, do feudalismo para o capitalismo. O que vai estar acontecendo aqui, gente? Ainda se mantém, por exemplo, dentro do início do Estado moderno aqui, nos primeiros anos aqui, eu falo assim, 200 primeiros anos, a relação com o poder muito local ainda. O senhor feudal, ele ainda é presente, não que surja com esse nome na história, mas ele tinha basicamente poderes concedidos ao rei, é claro, mas com um poder muito localizado, muito regional ainda. Então, vejam que as revoltas, elas aconteciam mais em torno desse aspecto. Localizado, muito mais regional, muito mais... não abrangia tanto a relação com o Estado, como fosse essa configuração. Porém, veja, pessoal, algumas mudanças vão acontecendo na história. Exemplo, quer ver? O surgimento da prensa móvel e da alfabetização.
em algumas regiões. A prensa móvel, que é uma invenção do Gutenberg lá do século XV, ela vai auxiliar em divulgar algumas ideias e a atingir cada vez um maior número de pessoas. E isso faz com que essas mobilizações elas passem a ter uma outra característica que não mais regional. Mas que tipo agora, pessoal? Elas passam a ser mais coletivas. Elas passam a ter mais consistência, vamos dizer assim, acerca da relação do Estado. Professor, por favor, vamos lá, focar aqui de novo. Não entendi o que é o Estado lá no capítulo 13. Pessoal, lembra, o Estado é como os indivíduos, como as pessoas se organizam acerca do território. Estado não é a mesma coisa que governo. É bem importante você considerar isso. E dentro desse Estado, o Estado moderno, a gente viu primeiro o absolutismo, que ainda traz traços do feudalismo entre século XV e século XVI, e as ações, né, são muito mais localizadas. Porém, com o desenvolvimento da sociedade, as pessoas passaram a ter uma consciência, se a gente for pegar na relação marxista, uma consciência de classe, um aspecto muito mais abrangente, e passaram a ter algumas relações muito mais próximas, como, por exemplo, a noção de igualdade jurídica, a soberania popular, outras noções, né, principalmente ligadas às revoluções burguesas, que vão trazer as manifestações mais coletivas, né, mais abrangentes, aquilo que nós estávamos falando. E aí passou a existir a luta por direitos. Pessoal, você já assistiu essa aula aqui agora há pouco, nas aulas online mesmo. São 3 pontos que a gente não pode esquecer desses direitos, baseado lá naquele teórico, né, chamado Thomas Humphrey Marshall, que ele vai dizer o seguinte: as lutas, né, elas têm um aspecto histórico, não necessariamente acontece sempre assim, mas é uma forma da gente compreender. Vejam só, a primeira luta que surge, né, a partir das revoluções burguesas, são as lutas, né, pelos chamados direitos civis. Qual seria o direito civil? Igualdade, né, liberdade de expressão, a luta pelo direito de revolta contra a opressão. Olha só, gente, revoluções burguesas. Só não sei o que é Revolução Burguesa, é a Revolução Francesa, pessoal. É uma revolução burguesa. A própria Revolução Inglesa, tudo bem que é um pouquinho antes, mas também é considerado uma revolução burguesa. Por que é chamada Revolução Burguesa, pessoal? Até vou fazer aqui um apanhado antes de a gente continuar a luta pelos direitos. Gente, é porque quando a burguesia assume o poder político, a ascensão política da burguesia, e passa ela a determinar as relações da organização do Estado. Se a gente fala de Revolução Burguesa, não esqueça de uma maneira do Estado liberal. Nós temos o Estado absolutista aqui, e a partir do século XVIII, século XIX, a gente vai ter a ascensão daquilo que chamamos de Estado liberal ou liberalismo, né, político, enfim. E é aqui, pessoal, né, até pensando na Revolução Francesa, que a burguesia e o povo, né, não que a burguesia não seja o povo, mas que a massa de pessoas excluídas passaram a lutar, né, pela queda daquilo que eles chamavam de antigo regime. E é a partir daí, gente, vejam que a burguesia, ao assumir o poder, tudo bem que ela vai criar mecanismos onde ela passa a controlar o poder político, mas os indivíduos que lutavam pelos seus direitos passaram, né, a exigir, nesse século XVIII, ampliar, né, as relações com direitos civis. Noção de igualdade, liberdade de expressão, igualdade, liberdade e fraternidade, esses termos da Revolução Francesa. Enfim, esses seriam os direitos civis. Passando no século XVIII, para o século XIX, surge uma nova relação desses direitos. Quais seriam a relação desses novos direitos, pessoal? Seriam os direitos políticos. Precisávamos, né, ampliar essa relação lá no século XIX. E, por fim, galera, a gente vai encontrar os chamados direitos sociais, que são muito ligados ao século XX. Direito à saúde, né? Só lembrando você aí, galera, que isso aqui a gente já viu, mas percebam que hoje o mundo como um todo discute essa relação do acesso à saúde. Direito à segurança, à educação, tá? O direito político, se você não entendeu, mais é relacionado à participação nas decisões do Estado. Então,
lá antes, né, com as revoluções burguesas, o que existia? Existia um Estado que era organizado por voto censitário. Agora não, agora o voto começa a ser universal. Embora seja apenas masculino, mas lembrem que o movimento, né, ele também feminista, por exemplo, no início do século XX, ele também vai em torno dos direitos políticos. Beleza? Bom, isso aqui é uma análise histórica, né? Eu vejo que é aí que a sociologia entra com uma relação bem importante. A chamada imaginação sociológica. A gente tem que utilizar vários recursos para entender o que nós estamos querendo dizer. O que nós então queremos dizer com a relação da histórica dessa perspectiva? É que o estado atual do Estado nada seria se não fosse as chamadas mobilizações coletivas. A democracia, que é hoje base, né, dos estados, democracia esta representativa, que seria a base dos estados atuais, nada seria se não fosse essas movimentações coletivas. Sendo assim, o que acontece? O fazer junto aqui é importante compreender dentro da análise sociológica. E aí surgem, né, algumas perspectivas aqui para a gente pensar a relação dessas movimentações coletivas. Primeiro, né, pessoal, mais né, que a galera sempre comenta acerca da sociologia, não é a única, vocês vão ver que existem outros aqui, mas o marxismo clássico, né, que entende, né, a história como motor da história de classes, ele vai dizer que é um momento aqui atrás, né, que a gente viu ali, vou passar para esse lado do quadro, que é um momento lá atrás, galera, onde as pessoas passaram a tomar consciência de classe. Então elas passaram a ter a noção de que fazer junto seria justamente essa noção de classe. Por outro lado, veja, né, não é a única análise que a gente já falou, mas existem aquelas que consideram essas mobilizações coletivas enquanto um retrocesso. Né? As pessoas são convencidas a fazer a opinião de alguns. Né? E aí, portanto, passam a tentar, né, a fazer algo lutando por alguma coisa. Ou até mesmo aqueles que consideram essas mobilizações, né, enquanto uma ausência da ordem. Né? Então você vai ter ali na página 11 da tua apostila, me perdoem, recapitulando, na página 9, lá o Ortega y Gasset, o Gabriel Tardieu, que vão falar justamente sobre isso. Né? O Gabriel Tardieu vai falar o quê? Dizendo que essas mobilizações sociais são influenciadas por aquilo que os outros pensavam ou faziam. Já por outro lado, Ortega y Gasset, né, que vai ser um filósofo espanhol, vai dizer que a intervenção das massas desencadearia um processo de deteriorização da sociedade. Então existem aqueles que consideram essas mobilizações coletivas não enquanto por um viés positivo. Para o Marx era necessária, né? Porque afinal de contas isso traria algo novo na história. Já esses consideravam enquanto um movimento de retrocesso. Porém, destaco para vocês duas escolas que tem na página 10, que é a Escola de Chicago, que vão estudar os movimentos sociais urbanos, né? E também, pessoal, a relação da Escola de Frankfurt, que vai falar um pouco sobre a questão ligada a um conjunto de emoções, né? São as emoções que vão motivar isso, né? E como são emoções, elas são muito temporárias, né? Segundo a Escola de Frankfurt, lembrando que ela é marxista também, mas ela tem uma visão crítica, ela vai entender o que, galera? Vejam, que essa percepção das movimentações sociais seria a incapacidade de entender o bem comum. Então, aqueles que estavam envoltos a isso, muitas vezes não estavam pelo bem comum, bem de toda a sociedade, estavam por bem, né, apenas daquele grupo. E isso faz com que a gente compreenda movimentações sociais lá atrás, como, por exemplo, nazismo, fascismo ou neonazismo, como isso hoje acontece no Brasil aí. Pessoal, eu quero que vocês façam a página 10, tá, galera, as atividades. Me consultem, vocês têm meu contato, beleza? Qualquer dúvida, tamo junto aí, beleza? Falou, galera!